O torcedor do Santa Cruz acordou com um sinal de alerta ligado. Mesmo com o clima de comemoração pela vaga na final e pelo acesso garantido, tem algo que vem incomodando, e muito, quem realmente se importa com o futuro do clube: o andamento da SAF. Sim, o Santa Cruz precisa urgentemente se profissionalizar, e para isso, os prazos têm que ser respeitados, os compromissos cumpridos e, acima de tudo, a verdade tem que ser colocada na mesa. O torcedor já viu esse filme antes. Sobe empolgado, vai para a Série C, depois B, chega até a sonhar com a elite, mas sem estrutura, sem planejamento, sem base sólida, desce de novo como se nada tivesse acontecido. É o famoso voo de galinha, que empolga num dia e despenca no outro. Já são 2 quedas para a Série D nos últimos tempos, e se o torcedor não cobrar, se a imprensa independente não pressionar, a história pode se repetir mais uma vez. A grande questão do momento gira em torno de um nome: Adriano Lucena. Cadê Adriano Lucena? Essa pergunta virou um mantra nas redes sociais, nas rodas de conversa, nos grupos de WhatsApp e principalmente na cabeça de quem acompanha cada passo da política do clube. Lucena, que preside a Comissão Patrimonial do Santa Cruz, simplesmente sumiu do radar no momento mais importante da história recente do clube. O parecer da Comissão Patrimonial é essencial para a SAF sair do papel, e até agora, nada. Silêncio. Enquanto isso, o prazo definido em contrato já passou. Não é boato, não é burburinho de bastidor. Tá escrito. O cronograma é claro, objetivo. O clube tinha até o dia 8 deste mês para solicitar os pareceres da Comissão Fiscal e da Patrimonial. A partir disso, os conselheiros teriam um prazo contado para entregar os pareceres. E esse prazo venceu. Não é achismo. É contrato. Só que o torcedor não dorme mais no ponto. Já se ligou que o clube só anda quando tem pressão. Foi assim com o parecer da Comissão Fiscal, por exemplo. Depois de muita cobrança, foto postada, nota divulgada, finalmente o parecer favorável veio à tona. Mas até isso teve um custo, uma pressão gigante nas redes, em vídeos, em páginas tricolores. Só assim para os engravatados se mexerem. E é por isso que a cobrança agora recai sobre Lucena. Não é questão de ser contra ou a favor da SAF. É questão de compromisso, de responsabilidade, de não atrasar um processo que precisa avançar. Porque é exatamente isso que está acontecendo. O atraso é real. E não adianta vir com o papo de que o prazo está sendo respeitado se o contrato diz outra coisa. Já deu, né? Enquanto a torcida comemora o acesso e projeta uma final empolgante, já tem gente pensando no ano que vem, no futuro do clube, na estrutura que vai sustentar essa nova fase. Não dá para repetir os erros do passado. A SAF representa uma chance concreta de dar um passo à frente, de parar de girar em círculos, de sair da gangorra emocional que tem sido Santa Cruz nos últimos anos. Mas para isso, tem que andar. Tem que sair do papel. Tem que se tornar realidade. E essa realidade depende de pareceres, de prazos, de reuniões do Conselho Deliberativo, de tudo aquilo que o torcedor nem sempre vê, mas que é o alicerce de um clube profissional. Adriano Lucena, até aqui, tem se posicionado de forma, digamos, controversa. Não se trata apenas do sumiço recente. Em entrevistas passadas, ele já deu a entender que acredita na autossuficiência da associação, que acha que a patrimonial pode andar sozinha, que não precisa correr para fechar SAF nenhuma. Um discurso que soa antiquado, desalinhado com o momento atual do futebol e principalmente com a realidade do Santa Cruz. Não é só uma questão de opinião. É uma questão de não entender que o clube já provou, mais de uma vez, que não consegue se manter sozinho. Que precisa de investimento, de gestão profissional, de responsabilidade com o dinheiro que entra e com o que sai. O torcedor já se cansou de promessas vazias. Já viu dirigentes se revezarem no poder, empurrando decisões com a barriga, colocando interesses pessoais acima do bem do clube. Mas agora o cenário mudou. A internet chegou com força, a informação está nas mãos de todos, os documentos circulam, o estatuto do clube é analisado linha por quem realmente quer um Santa Cruz forte. A torcida não é mais massa de manobra.
Acabou o tempo em que se fazia o que queria nos bastidores e ninguém sabia de nada. Hoje, cada passo é vigiado. Cada decisão é cobrada. E não adianta tentar esconder, porque a pressão vem, e vem forte. A expectativa agora é que, nessa segunda-feira, o tal parecer finalmente apareça. Que Lucena, pelo menos, dê as caras, explique o motivo da demora, coloque os pingos nos is. Porque se não vier nada, se o silêncio continuar reinando, a revolta só vai crescer. Não adianta alegar que o prazo está sendo respeitado se o próprio cronograma mostra o contrário. O contrato é claro quanto às datas e aos prazos, inclusive com a exigência de que, após os pareceres, o clube tem mais 3 dias úteis para convocar a reunião do Conselho Deliberativo. Ou seja, se o parecer já estava atrasado, a convocação também já deveria ter acontecido. E até agora, nada. O mais absurdo é que o tempo está correndo, e dezembro já bate à porta. A gente sabe que no fim do ano, praticamente tudo para. Recesso judiciário, festas, férias. Dezembro é, historicamente, um mês morto no futebol fora das 4 linhas. Isso significa que o Santa Cruz tem, na prática, pouco mais de 2 meses para fechar esse processo de SAF, resolver toda a parte burocrática, estruturar o projeto e já entrar em 2026 com o novo modelo em funcionamento. É correr contra o tempo. E qualquer atraso agora pode significar um prejuízo gigantesco lá na frente. Por isso, o torcedor tá certo em cobrar. Tá certo em gritar. Tá certo em pressionar. Por que não dá mais para aceitar esse jogo de empurra, esse papo de que tá tudo sob controle enquanto o clube continua parado no mesmo lugar? O Santa Cruz precisa andar. Precisa se profissionalizar. Precisa virar SAF. Não como uma modinha, mas como uma necessidade urgente. O que se viu até aqui, com acesso, com final, com a torcida empolgada, é só o começo. Para dar o próximo passo, tem que ter estrutura. E isso só vem com responsabilidade e comprometimento de quem hoje tem o poder de decisão dentro do clube. O que não dá é para aceitar que tudo fique travado por causa de um parecer. Não dá para aceitar que um processo inteiro, que pode mudar a história do Santa Cruz, fique na mão de uma pessoa ou de um grupo pequeno. A instituição é maior do que qualquer um. O clube é do povo. E o povo quer resposta. Não dá mais para viver de promessas, de discursos arcaicos, de resistência sem fundamento. A hora de mudar é agora. E a mudança começa com atitude. Então, Adriano Lucena, cadê você? O torcedor está esperando. E não vai parar de cobrar. E o pior é que esse tipo de atraso, de omissão, de jogo político, não é novidade para ninguém que acompanha o Santa Cruz há anos. A sensação de déjà vu é quase inevitável. Toda vez que o clube parece que vai engrenar, vem alguém, algum grupo, algum movimento interno e trava tudo. Sempre tem sempre tem uma desculpa nova, um impasse burocrático, uma divergência política que, no fim das contas, só serve para atrasar o que realmente importa, o crescimento do Santa Cruz. E é justamente isso que mais revolta o torcedor. A gente não está falando de um capricho, de uma proposta qualquer, de um investimento passageiro. A SAF é a oportunidade que o clube tem de, finalmente, sair da lama da Série D, da instabilidade financeira, da falta de profissionalismo, e construir um caminho sustentável. Só que não tem como fazer isso se quem deveria estar conduzindo o processo com responsabilidade simplesmente some. O silêncio de Adriano Lucena é, além de desrespeitoso, revelador. Revela o quanto ainda tem gente dentro do clube que não entendeu que os tempos mudaram. Que o torcedor hoje acompanha cada detalhe. Que cada passo é observado, discutido, analisado. Não dá mais para fazer política nos bastidores e esperar que ninguém perceba. Não dá para atrasar o parecer de uma comissão importante como a patrimonial e achar que a torcida vai engolir calada. Não vai. A paciência já se esgotou há muito tempo. Hoje, quem se esconde, se queima. E é isso que está acontecendo. Enquanto isso, os prazos vão sendo ignorados. A reunião do Conselho Deliberativo, que já deveria estar convocada, segue em aberto.
Não há explicações, não há justificativas plausíveis, não há movimentação concreta. E o tempo vai passando. Daqui a pouco é outubro, depois vem novembro e quando perceberem, dezembro chegou. Aí vai ser aquela correria de última hora, aquela tentativa desesperada de salvar o que poderia ter sido feito com calma. E tudo por quê? Por omissão, por orgulho, por vaidade. Por medo de perder o controle. Porque, no fundo, tem gente que sabe que com a chegada da SAF, muita coisa vai mudar. E isso assusta quem se acostumou a operar na sombra, longe da transparência que a nova gestão exige. O Santa Cruz precisa virar essa chave. Precisa deixar para trás esse modelo ultrapassado, centralizador, engessado. Precisa abrir as portas para o futuro. A SAF não vai resolver todos os problemas do clube de uma hora para outra, mas é o passo mais importante em décadas. É a única maneira de trazer investimentos sérios, montar times competitivos, pagar salários em dia, modernizar a estrutura, fortalecer a base, recuperar a credibilidade. E, principalmente, voltar a ser protagonista. Porque ninguém aguenta mais ver o Santa Cruz sendo coadjuvante, sendo lembrado só pelas crises, pelos vexames, pelas quedas. A torcida quer mais. E não é uma torcida qualquer. É uma torcida que já mostrou a sua força, que lota estádio mesmo na Série D, que empurra o time na marrã, que faz barulho, que sustenta o clube mesmo sem retorno. Esse torcedor merece respeito. E esse respeito passa por transparência, por compromisso, por ação. Não dá para aceitar que uma figura como Adriano Lucena, que ocupa um cargo de tamanha responsabilidade, desapareça num momento tão decisivo. O mínimo que se espera é uma explicação. Se o parecer não saiu ainda, por quê? Qual é o motivo? O que está sendo analisado? Quais os entraves? Quais os prazos reais? Esse tipo de comunicação é básica, é o mínimo que se pode fazer diante de uma torcida que só quer ver o clube evoluir. Mas não. O que se vê é um silêncio ensurdecedor. Um silêncio que atrasa, que incomoda, que freia o progresso. E o mais triste é saber que, enquanto isso, outros clubes já estão anos-luz à frente. Clubes que enxergaram o valor da SAF, que entenderam a urgência do profissionalismo, que abriram mão do orgulho para abraçar o futuro. Enquanto isso, o Santa Cruz fica parado, travado, lutando contra os próprios fantasmas. Fantasmas do amadorismo, da politicagem, do jogo de interesse. Fantasmas que já derrubaram o clube antes. E que podem derrubar de novo se a torcida não continuar vigilante. O torcedor já cansou de viver de esperança. Já cansou de acreditar em promessas que nunca se concretizam. Quer ação. Quer ver o clube andando, evoluindo, deixando de ser refém dos seus próprios dirigentes. Quer ver a SAF sair do papel e virar realidade. E isso só vai acontecer se as pessoas que hoje têm poder de decisão fizerem sua parte. E fizerem com seriedade. Não adianta mais empurrar com a barriga, usar discursos antiquados, falar que o tempo não é o calo da questão enquanto o clube continua estagnado. O tempo é, sim, fundamental. Cada dia que passa é um dia a menos para organizar o ano que vem, para montar elenco, para planejar contratações, para estruturar departamento de futebol. Cada dia de atraso hoje pode custar um semestre inteiro amanhã. E mais, o torcedor já entendeu que a SAF não é só sobre futebol. É sobre governança, é sobre responsabilidade, é sobre transformar o Santa Cruz em uma instituição moderna, respeitada, eficiente. É sobre mudar a mentalidade, tirar o clube da mão de amadores e colocar nas mãos de quem entende do negócio. Porque o futebol hoje é isso, um negócio. E quem não entender isso vai ficar para trás. Vai ser engolido. O Santa Cruz não pode mais se dar ao luxo de errar. Não pode mais permitir que vaidades pessoais sabotem o que é melhor para o clube. Não pode mais aceitar que decisões importantes fiquem paradas por causa do ego de quem quer manter o controle a qualquer custo. Por isso, a cobrança vai continuar. E vai aumentar. Porque a torcida aprendeu a cobrar, aprendeu a fiscalizar, aprendeu a não se calar. E se Lucena não aparecer,
se o parecer não for dado, se o conselho não for convocado, a pressão vai bater ainda mais forte. E com razão. Porque o torcedor não quer favor. Quer respeito. Quer que o clube funcione. Quer que o Santa Cruz volte a ser grande, não por acaso, mas por projeto, por estrutura, por gestão. E isso só vai acontecer se quem hoje ocupa cargos de responsabilidade fizer o que tem que ser feito. Sem desculpa, sem enrolação, sem sumiço. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O burburinho está tomando conta das redes sociais e das rodas de conversa no Recife. Ganso pode estar de volta à capital pernambucana. Fontes próximas ao clube dão como praticamente certa a contratação do meia, conhecido por sua visão de jogo refinada e passes milimétricos, pelo Santa Cruz, que busca reforços de peso para a temporada. A notícia, que ainda não foi oficialmente confirmada, promete agitar a torcida coral e reacender debates sobre o futebol local. Nas últimas semanas, boatos sobre o interesse do Santa Cruz em nomes de destaque começaram a circular, mas nenhum causou tanto impacto quanto a possível chegada de Ganso. A diretoria, por enquanto, mantém o silêncio estratégico, mas insiders do clube garantem que negociações avançadas estão em andamento e que o anúncio oficial pode acontecer a qualquer momento. Para os torcedores, a expectativa é grande. Ganso já provou, em outros momentos da carreira, que tem talento de sobra para mudar os rumos de uma partida, e seu retorno ao Recife seria um verdadeiro presente para a arquibancada coral. O clima nos bastidores do futebol pernambucano é de expectativa e curiosidade. Alguns apostam que a chegada de Ganso pode trazer não apenas qualidade técnica, mas também experiência e liderança para um elenco que tem se mostrado jovem e promissor. Outros, mais cautelosos, lembram que o meia também já passou por altos e baixos em sua trajetória, e que sua adaptação ao ritmo do clube será fundamental para que a contratação seja considerada um acerto. Ainda assim, a possibilidade de vê-lo em campo vestindo a camisa do Santa Cruz desperta sonhos e provoca palpites acalorados nas redes sociais e nos grupos de torcedores. Se confirmado, o retorno de Ganso marcará um capítulo especial na história recente do clube, que tenta se reposicionar no cenário do futebol brasileiro. Entre especulações sobre salários, duração do contrato e até a escolha do número da camisa, o que não falta é ansiedade por parte da torcida. A cidade respira expectativa. Recife pode, em breve, ver de novo o toque refinado e os passes mágicos de um jogador que já encantou multidões e que agora promete trazer um novo brilho para os corais. Resta aguardar os próximos capítulos deste rumor que já virou o assunto mais comentado da temporada. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.